Olá amigos, você está no C3 e o tema de hoje é o que o Evangelho não é. Isso mesmo. Gente, uma das melhores formas de você saber o que de fato é uma coisa é conhecendo primeiro o que não é aquela coisa. Tá? Muitas pessoas acharam ou acham durante muito tempo que o Evangelho é uma coisa, que o Evangelho seria algo que de fato não é. Então faça um teste com um cristão que está aí do seu lado e peça para ele explicar de forma sucinta, rápida e objetiva o que de fato é o Evangelho. Quero ler dois textos com vocês aqui. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 em diante, o apóstolo Paulo diz da seguinte forma, olha isso. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Quero enfatizar com vocês aqui que o apóstolo Paulo, ele fala do Evangelho, ele expõe o Evangelho para Corinto e ele diz assim, que pelo Evangelho somos salvos se você retiver a palavra como ela foi pregada. Exatamente, como ela foi pregada. E em Gálatas capítulo 1, verso 6, o mesmo apóstolo Paulo, agora falando para os irmãos da Galácia, ele diz da seguinte forma, verso 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E aqui tem todo um contexto, né? Os cristãos da Galácia, infernizado pelos judaizantes, judeus convertidos e pressionados a trazerem de volta costumes, principalmente a circuncisão, costumes e tradições judaicas e misturando com o contexto da graça e o contexto do Evangelho e não pregando o Evangelho que traz essa transição do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo, essa transição da velha para a nova aliança, uma mudança ali, pregando-se o Evangelho ou partes da velha aliança dentro da nova aliança. Então, eu quero trazer com vocês aqui hoje, com base nisso, coisas ou partes daquilo que não é o Evangelho, mas que tem sido pregado e diluído, à semelhança do que os judaizantes estavam fazendo lá com os da Galácia, com os irmãos dos Gálatas, e a miscigenação, a mistura que os coríntios estavam exercendo, vivendo como igreja, por não viverem um evangelho propriamente dito. O evangelho foi misturado, o evangelho ali misturado. E a mesma coisa tem acontecido nos dias de hoje. Nós ainda vivemos o reflexo da Idade Média e da Revolução Francesa. O que eu tenho a ver com Idade Média e Revolução Francesa, se isso aconteceu lá no 5º século e até o 15º século, ou em século tal? O que eu tenho a ver com isso? Exatamente isso. A Revolução Francesa, tanto a Revolução Francesa como a Idade Média, elas tiveram uma base, a Idade Média que foi do século V até o século XV da era cristã, eles trouxeram uma nova visão de sociedade, uma nova visão para o mundo, tanto para o mundo ocidental. Né? Revoluções específicas, se você vai ver na história, a nossa ênfase não é essa. Mas ela trouxe muitas mudanças. Né? O famoso helenismo de Alexandre o Grande se difundiu, alterando a visão de sociedade e a visão da vida. E essa maldição entrou, essa visão caiu no colo da igreja moderna. Você precisa dessa base para você entender o que não é o Evangelho. Porque esse resultado, muitas das coisas que eu vou falar daqui para frente, que a igreja moderna está vivendo, no Evangelho diluído, é resultado de lá da Idade Média e também da Revolução Francesa, essas mudanças. Então, daqui a pouquinho eu vou entrar mais a fundo sobre isso, mas a primeira coisa que o Evangelho não é, o Evangelho ele não é a autoajuda.
O Evangelho, a Bíblia, não é um livro de autoajuda, de quando você está tristinho, de quando você não sabe o que fazer, né? Tinha até naquelas Bíblias lá, aqueles textos, de quando você estiver triste, de quando você estiver alegre, ou de quando você estiver passando por um momento difícil, você lê tal texto, e tal texto, e tal texto, e tal texto, porque tem uma formulazinha mágica, um salabim, pim, pim, que vai fazer. Não. Isso não é o Evangelho, tá? O Evangelho não é autoajuda. Um livro de autoajuda, tá, gente? Eles são materiais que têm como objetivo principal oferecer conselhos e dicas para o leitor sobre um assunto. A Bíblia não veio trazer uma dica, um assunto específico. O Evangelho não é uma autoajuda. Cristo Jesus não é um coach de autoajuda. Se você estiver assim, passando por essa dificuldade, e esse falso evangelho tem se infiltrado e está diluído na pregação dos nossos dias. Muitos pregadores estão pregando, eu preciso pregar uma mensagem que leva o povo a se sentir melhor, a sentir... Não, o evangelho não veio para você se sentir melhor. Ele veio para mostrar para você o quanto você é pior do que você é. Ele veio mostrar o quanto nós somos pecador. A doutrina do pecado é necessária para nós entendermos de onde eu estou e para onde eu preciso ir. Então, dê tantos passos para você sair da tristeza. Olha, dê tantos passos para você sair de tal situação. Nós não estamos ignorando as dificuldades aqui. Por exemplo, tantos passos para vencer a depressão. Não, depressão é uma doença séria. Depressão é uma doença perigosa, tem que ser tratada por profissionais. A Bíblia tem respostas, mas não é por esse ângulo, tá? Os temas da autoajuda são diversos e vão desde economia a mudanças de hábitos. E você vai encontrar em livros específicos, por exemplo, Nietzsche, né? Nietzsche, que o mesmo que escreveu, que ele dizia que Deus não está morto, né? Ele também traz esses aspectos, tá? Que é uma das... a herança, a autoajuda. Então o evangelho não é autoajuda. Então, você vê uma mensagem que ela tem um cunho de autoajuda, tudo bem, pode ajudar em algum momento, mas não é essencialmente o evangelho, tá? O evangelho não é regrinhas para que você possa ser para que você possa melhorar e sair disso, para que você possa vencer profissionalmente, autoajuda para que você possa vencer financeiramente, outros aspectos aí específicos, tá? Isso foi diluído aí em vários outros pontos. Segunda coisa, herança, inclusive, depois da Idade Média, que é o iluminismo. O evangelho não é o iluminismo, tá? O iluminismo foi um período de tempo em que a ênfase para quebrar, tirar Deus do centro, porque dentro da Idade Média, gente, nós tivemos uma ênfase muito grande ao catolicismo. A igreja como centro, como a igreja era o centro, como o cristianismo tornou-se o centro, nós precisamos de uma outra iluminação que tire o foco do que era a igreja. Então deu início a um período chamado iluminismo, e essa mentalidade tem estado dentro da igreja, tá? Iluminismo, ou iluminar a idade das trevas, tá? Idade das trevas, que é Idade Média lá, tá? Qual é o problema? É que o homem estava no centro determinando o que era ou não a vontade de Deus, tá? Ele puxa um pouquinho ali, o iluminismo ele puxa, ele fala em Deus, mas ele puxa para o ser humano. Ele fala em Deus, mas nós temos o superstar, os superstars gospel, o superstar evangélico, os grandes homens, né? Nós tivemos grandes homens que apontam para Deus. Isso desvirtua o sacerdócio, tá? Que todos nós somos sacerdócio. Nós precisamos de um grande sacerdócio que nos mostra quem é Cristo. Alguém que ore por mim, alguém que coloque a mão na minha cabeça. Tudo isso é válido, não estou desdizendo, tá bom? Eu não estou desdizendo. Tudo isso é válido, mas tem a sua posição. A posição e o foco errado vai desvirtuar as coisas. Então, iluminismo. Nós estamos tendo um evangelho iluminista. Um evangelho que está centrando naquele que ensina o evangelho e não, de fato, naquele que morreu na cruz, estabelecendo a aplicação do evangelho, né? É um pouquinho de fermento que leveda toda a massa. Então, o evangelho não é iluminismo. Nós estamos vivendo o outro evangelho que Paulo falou aos Gálatas, que é o evangelho iluminista.
Um evangelho onde Deus não é o centro, um evangelho onde o gospel é o centro, um evangelho onde a prosperidade é o centro, onde o ter sucesso é o centro, onde você é mais você, onde você é o vencedor, onde você é o centro das coisas, tá? Que é a próxima herança da idade das trevas aqui, que é o evangelho não é o determinismo. Tudo está interligado, tá? O determinismo é uma visão, tá? Onde tudo é relativo, depende. Tudo é relativo. Não, nem tudo é absoluto. Tudo é relativo. Esse relativismo, né? Esse relativismo, o que é o relativismo? Onde Deus não é o centro. Você tem que cuidar da sua vida, você precisa cuidar da sua casa, você precisa cuidar das suas finanças, você precisa cuidar de você mesmo, você precisa cuidar do seu eu. Onde a visão, Deus não é o centro. Deus não é o amor que está acima de todas as coisas. Mas Deus é relativo, né? Eu vi um pensador da nossa atualidade, né? Esses dias contando e falando a sua mensagem lá, um pensador ateu, inclusive, dos nossos dias, citando e falando de que há uma força na natureza, há um horóscopo, há uma força em vários outros sentidos e aspectos, e aquele negócio todo e tal, dando um relativismo, ou seja, Deus é o centro, mas você mas precisa dos seus esforços. Não é bem Deus, você precisa se esforçar. Anulando a graça, você tem Deus, mas vários outros pontos desse determinismo que relativiza as coisas. Outro aspecto é o humanismo. Gente, tudo isso aqui está diluído dentro do evangelho, tá? As pregações estão com isso aqui diluída. O iluminismo, ele combatia o determinismo da igreja, tá? Que está errado em muitos pontos, porque tinha muita interpretação pessoal. Olha aqui, onde o humanismo está. O problema do humanismo é que tinha muita interpretação pessoal. O evangelho da interpretação pessoal já operou pela igreja romana. E o evangelho da interpretação pessoal, eu pego um texto e eu coloco aquilo que eu acho. Gente, isso é exegese, tá? Está fora do compêndio bíblico. Tá bom? A exegese, ela trabalha muito a minha interpretação pessoal. Eu levo o que eu penso para dentro da Bíblia. Isso é exegese, tá? Há muito aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, como eu entendo. Você vai ver muitos pregadores, como eu entendo esse texto, como eu avalio. Às vezes tem muito assim, Deus falou comigo nesse texto. Não, é pessoal, é para você. Não é o evangelho. O que Deus falou para você, e você prega como se aquilo fosse uma doutrina, o novo cristão vai crescer achando que aquilo é uma doutrina. Tá? O humanismo traz muito isso, uma interpretação pessoal, tá? Mas está muito presente na nossa cultura. Um erro grotesco que pregadores cometem é o da aplicação pessoal como se fosse o evangelho. E não é, tá? Faz parte, mas não deve ser estabelecido. É só ler e interpretar que o que você está vendo, isso é evangelho. Fomos ensinados muitas vezes por essa forma. Por isso o leigo cresce achando que isso é evangelho e de fato não é. Outra coisa que o evangelho não está diluído na igreja. O evangelho não é filosofia grega. Gente, tem muita filosofia grega pregada, apregoada em nossas mensagens, em nossas pregações. E que o evangelho, ele desmentem essas filosofias. São heranças que nós trazemos muitas vezes da faculdade, no ambiente acadêmico, onde quem frequentou o ambiente acadêmico sabe disso, está muito diluído. Nós vivemos hoje uma massificação da visão da esquerda, né? As universidades hoje, esquerdista, em muitos aspectos aí. Então trazem muitas filosofias gregas. Então eu quero falar aqui com vocês algumas filosofias gregas que está diluída. Por exemplo, o evangelho, ele não é o evangelho de Epicuro, o epicureu. Quem é esse epicureu, gente? É um filósofo grego do ano 341 antes de Cristo. E a filosofia dele se baseava
na ideia de que o prazer era o principal objetivo da vida. Por isso a pregação do agora é só vitória. Não, esse evangelho de sofrimento, esse evangelho de música que sofre, esse evangelho de renúncia, é um evangelho que anula a cruz que eu tenho que carregar. A cruz que eu devo carregar. Quando eu estiver falando sobre os capítulos do evangelho, eu vou estar falando sobre a cruz, tá? Lá nas próximas aulas. Então, é a filosofia de Epicuro, diluída, de que não há sofrimento, agora é sua vitória. A filosofia grega de Epicureu está diluída com a filosofia hedonista. Meu prazer, o que eu vou ganhar, o que eu vou conseguir. As pessoas vêm por evangelho já com uma proposta, né? Pare de sofrer. Venha que você vai vencer, venha que você agora é só vitória, agora é só crescimento. Não, essa ideia do evangelho do apóstolo Paulo preso era uma ideia do século passado, e você vai encontrar o apóstolo Paulo, capítulo 17, verso 18, ele pregando para os epicureus e para os estoicos. E eles começaram a discutir entre eles, uns diziam o que é que esse tagarela que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Outros, ele parece ser um pregador de divindades estrangeiras, diziam isso porque ele declarava as boas novas sobre Jesus e sobre a ressurreição. Então nós temos esse evangelho aí hedonista, está diluído. O evangelho do agora é só vitória, o evangelho de que você não pode perder, não existe perder, não existe problema, não existe cruz, é um evangelho sem cruz, diluído no meio do evangelho, e as pessoas estão comendo essa comida e dizendo que isso vai fazer, não, eu já observo logo, esse evangelho é um evangelho sem cruz. Esse evangelho não tem cruz, e Jesus diz, vinde após mim, e cada um deve levar consigo a sua cruz, a sua morte diária, né? Paulo diz, fazei morrer a vossa natureza terrena, né? Seus desejos, né? Hoje o evangelho é para satisfazer desejos das pessoas, de conquistar um novo carro, uma nova casa, prosperidade, né? Não estou anulando que no evangelho você cresce, no evangelho você alcança prosperidade, né? Que você possa ter um bom carro, que você possa ter uma boa casa. As pessoas que me perguntam às vezes, o que você acha? O pastor trocou de carro. Ele trabalhou para isso. Se ele trabalhou, se ele tem como trabalho, dentro da nossa sociedade tem como trabalho, ele galgou aí, beleza, amém, beleza, não estamos anulando nada disso, né? Mas um evangelho sem cruz é um evangelho epícuro, é um evangelho diluído. Então nós temos vivido esse evangelho, o evangelho hedonista, baseado, lembra lá de Esaú, Edom, né? Que trocou a sua bênção por um prato de lentilha. Partindo de Esaú, tá, que ele trocou a bênção por um prazer momentâneo e tornou-se Edom, o pai dos hedonistas. Doutrina moral que busca o prazer, busca pelo prazer, e é o único propósito da vida. Esse evangelho que está pensando só no agora. No agora nós vamos ter a bênção de Deus também, mas nós não vamos centralizar. O evangelho não é centralizado no meu prazer. O evangelho ele é centralizado na cruz de Cristo. Tem um contexto, gente? Tem. Não falta tempo de trazer tudo isso um pouquinho mais, mas cuidado com o evangelho que você está pregando, que você está ouvindo. Está diluído ali um conceito filosófico, um conceito estoico, um conceito, né? Comamos, vamos comer hoje, comamos e durmamos, porque amanhã morreremos. Paulo já disse essa frase também, emprestada também de um outro filósofo, tá? Emprestado de um outro filósofo, ele fala isso aos Tessalonicenses, tá? Porque o evangelho tem sido um evangelho diluído. E é isso que eu quero ver com vocês aqui, que está falando com vocês aqui. Será que você conhece o evangelho ou você conhece ele já diluído? Né? É o leitinho tirado da vaca na beira da lagoa, né? O evangelho diluído é o leitinho da vaca tirado à beira da lagoa, tá? Você já pega o leite ali, já joga uma dosezinha de água para diluir, tá? O evangelho hedonista é o meu prazer. Hoje tem uma busca pelo prazer desenfreada.
uma busca pelo eu, uma busca do para mim, minha liderança, meu ministério, vou fazer meu ministério, vou fazer minha liderança, vou fazer meu pé de meia, vou fazer... Peraí, gente, peraí. Tem alguma coisa diluída aí que não está certo. Quero denunciar aqui, através desses argumentos aqui, muito simples, tá? Muito simples, nada de cunho acadêmico pesado, tá? Certo? Mas para que você pense nisso. O evangelho, ele tem uma essência específica. Essa diluição não faz parte, tá? Ok? O evangelho, ele não é dualista. A filosofia grega, de maneira geral, foi caracterizada por um desprezo com relação ao corpo e inversamente por uma valorização da alma. Ou seja, essa filosofia bíblica, essa filosofia grega do dualismo, ele dizia de que o corpo é mau. Eu vejo às vezes quando fala sobre jejum, o corpo é mau, temos que matar a carne, sacrificar. Gente, jejum não é matar a carne, sacrificar a carne, tá? Não é bem isso, tá? Existe um contexto para o jejum. Então, essa filosofia de que a carne é má é filosofia grega, tá? Os gregos, eles criam que os deuses, quando eles foram punir os homens, eles prenderam eles no corpo. E que o corpo é mau. Não, o corpo é resultado de uma alma salva ou não salva. Se sua alma for salva em Cristo, se o seu espírito for salvo em Cristo, você vai santificar a sua carne. Você vai santificá-la. Você vai, mas a carne tem desejos. Peraí, tem que entender a doutrina da salvação para você entender isso aí. Tá? Que o corpo, isso é filosofia grega, né? Esse chamado dualismo entre o corpo e a alma se encontra marcado sobretudo em Platão. Platão difundiu isso, que concebe o corpo como a prisão da alma, que o corpo é mau, que os deuses nos prenderam dentro desse corpo, que o corpo tem desejos malignos. Gente, essa é a queda, e o evangelho é a resposta para a queda do corpo, tá? Que o evangelho é uma resposta. O corpo é mau, nós temos que prender, né? Nós vamos crucificar o nosso corpo. Não, nós vamos crucificar os nossos desejos carnais, né? É com o corpo que você come. Porque eu comer, porque eu beber, porque eu isso. Calma, muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, tá bom? Essa mentalidade dualista de que o corpo é mau é uma visão grega, né? O que você der para o seu corpo, se você der pecado para ele, ele vai fazer pecado. Se você der para ele, é igual um bebê, se você der comida ruim para ele, ele vai comer comida ruim. Se você der comida boa, ele vai ser bem nutrido. Por isso você tem que alimentar com uma coisa boa. E concluímos com isso que o evangelho moderno está diluindo o verdadeiro. Essa é a razão da imaturidade de muitos cristãos, muita filosofia grega na cabeça, tá? A pregação não gera crescimento, ela está misturada com visões e conceitos que não são do evangelho de Cristo, tá? Por exemplo, nós estamos vivendo hoje na atualidade, o evangelho progressista. O evangelho progressista, uma luta, uma briga, uma defesa, gente, por conceitos progressistas, essa visão de esquerda. Tá? A igualdade de direito entre homens e mulheres, adota uma postura, cristãos brigando misturando conceitos ideológicos, tá? A defesa de gêneros, a defesa de conceitos de aspectos de comida, se posso ou não posso comer, brigas, as pessoas têm que respeitar o nosso direito de querer comer isso ou não querer aquilo, a Bíblia fala sobre isso. Então, eu não posso pregar visões progressistas como se fosse um evangelho. Se uma pessoa não come carne, é vegano, por exemplo, é um assunto válido? É uma opção pessoal? É uma opção pessoal. É pecado? Não, gente. Se a pessoa não quer comer carne e quer ser, acho que é vegano que fala, é vegano, não come derivados dos animais, essa é uma pauta progressista, tá? Não vão comer, é uma opção da pessoa, mas não é evangelho, tá? Então tem havido briga, as pessoas querem que seja pregado como se fosse evangelho. Não tem que ser pregado como evangelho. Evangelho é outra coisa.
Coisas que permeiam o evangelho é outra coisa, é o evangelho progressista, misturado. Não, porque nós temos que defender os direitos da minoria, dos mais fracos e disso, aquilo, outro. Temos, tudo bem. Temos que desonrar e maltratar e aprovar que seja alguém LGBT seja agredido, menosprezado e inferiorizado. Não, em lugar nenhum nós adotamos isso. A pessoa que tem uma identidade de gênero diferente, como ser humano, precisa ser respeitado como ser humano, mas essa não é a pauta do evangelho em si, de que nós temos que aceitar todos como são. Não, o evangelho vai transformar o ser humano. Pautas progressistas como economia, minorias e outras coisas, tem que ser avaliado, tem que ser julgado corretamente, as pessoas precisam ser respeitadas, mas em si não é a pauta do evangelho, tá bom? Precisamos pregar esse evangelho, o evangelho não é progressista. Então, queridos, essas muitas coisas estão diluídas dentro do evangelho. Estão pregando sem saber que é, pregam o evangelho sem saber que realmente é. E o apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios, permaneça na mensagem que eu preguei para vocês. Eu preguei a mensagem e a mensagem é Cristo ressuscitado. Eu preciso pregar Cristo ressuscitado e Cristo ressuscitado vai gerar vários, inúmeros outros efeitos, seja na vida presente e seja na vida por vir, mas que eu não posso misturar, diluir ou mudar essa mensagem que é Cristo ressuscitado. Nós pregamos o Cristo ressuscitado, o Evangelho e seus capítulos, ok? Essa foi a nossa mensagem de hoje, tá? Os temas estão aí, os textos para você refletir, e o Evangelho não é coach, não é autoajuda, não é iluminista, não é epicurista, não é progressista, não é iluminista, não é humanista, e tá, gente, está muito misturado. Cuidado com o evangelho que você ouve, com a pregação que você ouve e com o evangelho que você prega. Você que está me ouvindo, que é um obreiro, um evangelista, ei, muito cuidado. Isso aí está misturado, está diluído. Não foi assim que Paulo nos ensinou. Não foi assim que Cristo nos ensinou. Uma interpretação adequada dela nos permite não vivermos a mistura, ok? Eu te espero, você está no C3 e até lá.